Aleluia, glória a Deus. A impressão minha, algumas pessoas fugiram de Jó. Ai, meu Deus do céu. Então vamos ao capítulo 3 de Jó. E aqui eu tenho certeza que você vai me amar mais ainda. Nós vamos entrar no segundo ato, que é o ato onde existe o debate entre Jó e seus amigos. Aqueles amigos que se condoeram, aqueles amigos que sofreram terrivelmente com a condição que Jó estava, mas eles vieram carregados das suas concepções teológicas. Amém, irmãos? Assim como Jó também acabou criando a sua. Uma coisa importante sobre o livro de Jó é que todo o diálogo do capítulo 3 ao capítulo 32, todo ele é refutado por Eliú e por Deus. Você está comigo? Está me amando ainda? O que quer dizer que a opinião deles está errada do início ao fim. Então é um perigo, você que um dia vai fazer uma mensagem, preparar uma mensagem, aí você vai procurar referências de um versículo legal, e aí você acha um versículo lá, no meio de Jó, do 3 ao 32, muito cuidado. Porque toda essa argumentação sobre Deus de Jó, no capítulo 3 ao capítulo 32, toda ela está errada. É palavra de Deus o livro de Jó? Sim. Amém? Agora, a opinião expressa sobre Deus ali está certa? Não. Deus quis que fosse registrado o pensamento errado que existia sobre ele. Você entendeu isso, irmão? Amém? Vocês estão vivos ou comeram demais, alguma coisa assim? Uma coisa que a gente precisa aprender sobre a inspiração das Escrituras é a diferença entre o que é Deus falando e o que é um registro inspirado de Deus. Por exemplo, a Bíblia relata Satanás falando. Satanás fala a vontade de Deus? Não, mas está na Bíblia, não está o que Satanás fala? Então Deus quis que fosse registrado aquilo que Satanás fala, por mais que o que o Satanás esteja dizendo não seja a vontade de Deus. Então o que é inspirado aqui é o registro. Amém, pessoal? Assim como o registro aqui do capítulo 3. Então, por favor, vai sair daqui falando: o pastor Júnior explicou aquele dia, Jó de 3 a 32 não é Bíblia. Não foi isso que eu estou dizendo. Não serve, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as conclusões sobre Deus estão erradas. Você está comigo, irmãos? Mas é muito interessante as conclusões, porque as conclusões de Jó e dos seus amigos, elas se parecem muito com o antagonismo que se tem hoje no meio evangélico, especialmente na internet. É impressionante como parece. É interessante. Outra coisa que eu achei interessante, fala agora ou falo depois? Fala agora logo. É que sempre que eu lia os amigos de Jó, eu concordava com eles. Está comigo? Naquilo que eu pensava que era a palavra da fé. Quando eu li os amigos de Jó, eu achava, cara, amém, glória a Deus, amém, isso mesmo. Aí Jó falava que esse Jó não sabe de nada, mas quando os amigos falavam, eita, agora ele convenceu o Jó, porque a mim já me ganhou faz tempo. Mas no final, Deus até corrige Jó, mas fala para os amigos: vocês eu só perdoo se Jó orar. Então parece que a opinião de Deus dos amigos era pior do que a opinião de Deus de Jó, mesmo as duas sendo erradas. Alô? Está me amando ainda? Está pronto para descobrir qual era a opinião de Jó e dos amigos? Vamos olhar o capítulo 3, porque ele é muito importante. Ele tem um versículo que eu acho que não estamos interpretando corretamente. Jó capítulo 3, versículo 1 diz assim: depois disso, depois dos 7 dias calado, depois de todo aquele sofrimento, passou Jó a falar.
E ele fez o quê? Amaldiçoou o seu dia natalício. E disse Jó: pereça. Irmãos, por favor, tente entrar na cabeça desse cara na época em que ele vive. Amém? Tenta tirar um pouco a sua cabeça heigiana, né? E coloque uma cabeça pós-diluviana aí na sua cabeça. Amém? Logo após o dilúvio. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. Meu Deus do céu. E Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Amém? Reclamem-no as trevas, e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. O que está acontecendo aqui, pessoal? Jó começa a entender que era melhor ele não ter nascido, porque apesar de no meio daquela dor ele exaltar a Deus, doeu. Amém? O que é óbvio. Amém, irmãos? Doeu, estava ruim, não era boa a condição que ele estava. Então, já que foi Deus que fez, já que foi, na concepção de Jó, Deus que realizou tudo aquilo, melhor era não ter nascido. Porque se eu nasci para Deus fazer isso, era melhor eu não ter nascido, porque Deus não ia mudar nada. Mas eu nasci só para Deus mostrar sua ira. Eu nasci só para Deus lançar no inferno. Eu sou um predestinado, meu querido. Deus resolveu que para mim não dá. Alô? Tudo bem? Já ouviu esse argumento por aí? Em algum lugar? Não adianta, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Maldito o dia que eu nasci. E aí ele começa a considerar inclusive o suicídio. Cara, eu vou matar, porque... E aí de novo eu falo, irmãos, assim, será? Cara, eu acho tudo muito plausível aqui, tudo muito humano, real, verdadeiro. Amém? O cara começa a falar, cara, como é que eu escapo dessa? Deus está contra mim. Hein? Porque o Novo Testamento nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Faz o quê? Hein? Faz o quê? Melhor morrer, cara. É melhor morrer. Amém? Você me ama ainda? Versículo 20. E ele começa a perguntar: por que se concede luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo? Os que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Veja a dor desse homem, irmãos, é assustadora demais. Eles se regozijariam por um túmulo e exaltariam se achasse a sepultura. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus fez o quê? Deus está à espreita para acabar com... Para que dar vida para um homem que Deus quer destruir? Isso não faz sentido na cabeça de Jó. Se Deus está contra mim, me perseguindo para me destruir, se Deus me escolheu para sofrer, para que eu nasci? Alô? É um pensamento muito lógico. E aí, ele diz... aliás, ainda tem mais uma, né? Porque em vez de meu coração, em vez do meu pão, me vêm gemidos. E os meus lamentos se derramam como água. E aí vem a célebre frase. E eu quero que você leia na versão que você tem aí, o versículo 25, por favor. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Nós temos, de uma certa forma,
E novamente, eu não quero acusar ninguém, não quero bater em ninguém, eu estou fazendo uma meia-culpa e trazendo aqui uma questão para debate, para se pensar. Amém, pessoal? Nós temos colocado nesse versículo aqui a solução do livro de Jó, não é? A solução. Vamos resolver aqui o problema. Meu Deus, Deus é bom, e como é que aconteceu? Ah, achei a brecha. Jó tinha medo. Essa é a brecha. Peguei. Ufa, ai, tá tudo certo que a gente crê. Irmão, tá tudo certo que a gente crê. Não precisa pegar a brecha. Tá bom? A primeira coisa que eu quero te dizer sobre esse versículo é que ele é do livro de Jó, que é o livro mais difícil de ser traduzido de toda a Bíblia. Esse é o versículo mais difícil do livro de Jó. Existem centenas de traduções possíveis desse versículo. Uma delas, inclusive, a revista e atualizada, que é uma Bíblia muito comum, a segunda Bíblia mais comum no Brasil, diz: aquilo que eu temo, não aquilo que eu temia. Aquilo que eu temo me sobrevém. Tudo bem com você? Agora, vamos dizer que a tradução correta é: aquilo que eu temia me sobreveio. Eu te pergunto, ele conhece Jesus o Salvador? Alô? Ele conhece o Espírito Santo da promessa, que é o nosso Consolador? Não. Ele tem acesso à presença de Deus? O que acontecia séculos depois de Jó, com quem entrasse indigno na caixa que representava a presença de Deus? O que acontecia? A pessoa morria. Aqui eu estou séculos antes de revelação. O que você acha que Jó pensa de Deus? Jó se pela mesmo de medo de Deus e não tem como ser diferente. Alô? Porque o povo de Israel, que tinha aliança com Deus, os herdeiros de Abraão, quando viram a nuvem de Deus vindo sobre o monte, não era Deus ainda não era a glória de Deus, era a nuvem anunciando que Deus viria. Quando eles viram a nuvem, eles falaram com Moisés: Moisés, fala você com Deus, o que Deus disser a gente obedece, a gente vai embora, se pelando de medo. O anjo chega para Maria, séculos depois de muita revelação, na época do cumprimento das promessas. Todas as meninas daquela época sonhavam que seriam a virgem que iriam conceber. Você está comigo, irmãos? Porque o povo judaico esperava, as profecias apontavam para aquela época. O anjo aparece para Maria e fala: salve agraciada. E ela fala: pelo amor de Deus, que saudação é essa? Se pela de medo. Jacó tem um sonho e ele vê anjos subindo e descendo na escada. Acorda e fala: meu Deus do céu, quão terrível é esse lugar. Alô? Todos esses com aliança com Deus, com revelação de Deus, todos se pelaram de medo. Por que Jó é culpado de ter medo também? Alô? Agora, e se não é o que eu temia? E se é o que eu temo? Porque é muito lógico. Eu estou aqui, rico, tenho tudo. Aí vem o cara e fala assim: ó, acabou os bois. Eita, cara, os bois. Não, mas tudo bem, tem os camelos ainda. Aí chegou outro: ó, acabou os camelos. Caramba, os bois e os camelos. Não, mas ainda tem a plantação. Ó, acabou a plantação. Caramba, não tem nada. Não, mas pelo menos eu tenho meus filhos, a gente vai começar tudo de novo. Ó, acabaram seus filhos também. Meu Deus do céu, eu não tenho os bois, eu não tenho os camelos, eu não tenho a plantação, não tenho filho. Não, pelo menos eu tenho saúde ainda. Acabou sua saúde também. Você não diria: caramba, o que eu temo me sobrevém? Alô? Faz ou não faz sentido, irmãos? Será possível? Eu vou parar de pensar, porque o que eu penso acontece de desgraça. E mesmo que a frase fosse: o que eu temia me sobreveio, Jó, no seu temor, corria para Deus. Quando Josafá fez isso,
Deus saiu em defesa do povo de Israel. Você não lembra, não? Ele orou, veio lá as 3 nações contra ele, ele orou e disse: tu soberano Senhor, que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo, fez aquilo, nós estamos com medo, mas os nossos olhos estão em ti. E aí o Senhor responde e diz: não temais, nem vos assusteis, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Jó fazia a mesma coisa que Josafá, mas sem revelação. Alô? Tudo bem com você? Está me amando ainda, irmãos? Mas o medo não é brecha para quem entende a revelação neotestamentária, irmãos. E outra coisa importante que a gente tem que entender e ter um pouco de cuidado e pensar. Eu adoro um livro de John Stott chamado Crer Também é Pensar. Saber que pensar não é pecado, né? Foi Deus que nos capacitou e nos fez assim, seres pensantes. Amém, pessoal? Nós colocamos na palavra medo palavrão, medo é palavrão. Mas, irmãos, se a gente tivesse aqui, aparecesse, sei lá, um bicho selvagem, um leão ali na porta, o que você ia fazer? Você ia se levantar, orar e abrir ele pelo meio como Davi ou Sansão? Você ia fazer o quê? Você ia se pelar de medo. Se entrasse um monte de homem armado aqui agora, você ia fazer o quê? Ia se pelar de medo, ia se jogar no chão, ia fazer o que o cara mandasse. Esse medo é uma bênção, porque ele te protege, isso é instinto de sobrevivência. Alô? Está me amando ainda, não? O medo que produz tormento não é isso. O verdadeiro amor lança fora o medo, também não é isso. É porque o assunto é sobre Jó e não sobre o medo. Mas a mesma Bíblia que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é a Bíblia que diz que nós devemos servir ao Senhor com temor e tremor. E a palavra temor, irmãos, ela foi muito mal adaptada por santa reverência. Temor não é santa reverência, temor é se pelar de medo. E tremor é o quê? É tremer mesmo, é ficar apavorado. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é um zelo tão grande pela relação que eu tenho com Deus, que eu morro de medo de fazer algo que destrua essa relação. É como alguém que ama muito a sua esposa, ama muito o seu marido, e morre de medo de se envolver com alguém e destruir aquela coisa tão maravilhosa. Então eu tomo cuidado na minha vida, eu cuido nos meus atos, porque eu tenho medo de eu ser o causador da separação entre eu e Deus. Alô? Isso é o temor do Senhor e é o princípio da sabedoria, e me parece muito com o medo que Jó tinha. Só que Jó considera que foi Deus mesmo que veio contra ele. Então ele tinha medo de um dia ficar contra Deus, e na cabeça dele foi isso que aconteceu. Deus está contra mim, eu não tenho o que fazer. O que eu temo acontece, porque Deus quer me causar pavor. Olha o pensamento de Jó, vá comigo para o capítulo 7. E Jó está falando com Deus aqui, irmãos, ou de Deus. E diz assim, versículo 16: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me, me deixa, porque os meus dias são um sopro. Veja, Jó pensa o seguinte: pelo amor de Deus, Deus, você é eterno, os meus dias é como um sopro. Aí ele diz: o que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? Agora esse cuidado aqui não é para fazer o bem, não.
e a cada manhã o visite, e a cada momento o ponhas à prova. Para que isso? Eu não entendo. Eu não entendo. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de nem engolir a minha saliva? Que situação desesperada. A grande questão do pensamento de Jó é que Deus está contra mim, não há o que eu possa fazer. Você está comigo? Outra, vá comigo para o capítulo 9. Aliás, vamos ler o 8, porque aí um dos amigos de Jó responde. Amém? Jó capítulo 8 diz assim: então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás essas coisas, Jó? Como é que você tem coragem de falar isso? Você é louco, não blasfema, rapaz. E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se você buscar a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto. Opa. Quando Jó não foi puro e reto? Quando foi, irmãos? Deus disse que ele era puro e reto. Deus disse que pecado algum se achou na sua boca. Está comigo? Mas o amigo dele diz: Jó, presta atenção, se você for puro e reto, meu Deus, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Irmãos, sabe qual é o pensamento dos amigos de Jó? Vê se você conhece essa ideia. Rapaz, sabe o que aconteceu? Você pecou, rapaz. Isso aí, é porque você pecou. Fala o seguinte: se arrepende e Deus vai te levantar. Já ouviu isso em algum lugar? Isso está assim, é porque tu está andando errado. Entendeu? Tu está pecando, é por isso que está dando errado. Se arrepende, vai diante de Deus, rasga seu coração, Jó, admite teu pecado, aleluia, e Ele vai te levantar, oh glória. Só que Jó olha para a vida dele e fala: cara, meu querido, na minha vida não tem pecado nenhum, eu não fiz nada, foi Ele que me quis assim. Jó é o predestinado, e os irmãos dele são os pentecostais. Se puder cortar essa parte aí. Você está comigo? Jó, olha bem na tua vida, rapaz. Não vem maldição sem causa, não. Ó, Jó, não vem. Tu errou, rapaz, tu errou. Se arrepende, Jó, se arrepende, cara. Sai dessa. Paga o preço, Jó. Se humilha. Vai. Chora. Quer vitória, Jó? Vai chorando. Esse é o pensamento. Se você se humilhar, Ele te ouve. E o Jó fala assim: eu não pequei, Ele é que é contra mim, não tem o que eu faça, eu fui escolhido para sofrer. Olha o capítulo 9. Então Jó respondeu e disse: na verdade eu sei que assim é, porque como pode o homem ser justo diante de Deus, se quiser contender com Ele? Nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. O que Jó está dizendo é o seguinte, ó: eu sei que eu estou certo, mas como é que eu vou argumentar com Deus?
Você está comigo? Eu sei que eu não fiz nada, mas como é que eu vou falar com o soberano? Alô? Ele é soberano, ele controla tudo. Se eu falar A, ele fala o abecedário inteiro em mandarim. Não tem o que fazer. E não adianta, eu estou certo, mas... E Jó sai do suposto banco dos réus e coloca Deus lá. Você está entendendo? Dizendo, você está contra mim. E pede para Deus apresentar suas razões. Mas tudo isso por causa da errada concepção de que Deus está fazendo mal. Porque Deus, quando cura, cura, mas quando mata, mata, faz obra completa, não deixa nada por fazer, aleluia. Alô? Você está me amando ainda? Então eles ficam nesse embate, irmãos. Esse capítulo aqui mesmo é interessante. Olha comigo lá no versículo 20. Deixa eu achar aqui. Nesse versículo mesmo. Nesse capítulo mesmo. Não achei. Olha comigo o versículo 21. Eu sou íntegro, não leve em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Meu Deus do céu. Por que eu não anotei esse versículo? Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Ele vai falando, mas em algum lugar aqui eu não estou achando, ele diz, porque ele não é homem, para que cheguemos juntos num debate. Você está comigo? 32, obrigado, eu sabia que era aqui. Aqui, 32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Olha que coisa interessante. Jó está clamando por algo porque ele acredita que está predestinado a sofrer. Ele diz o seguinte, não tem jeito de escapar porque ele não é homem, para a gente ir junto a juízo. Você está comigo, irmãos? Aí olha o que ele diz em seguida. E não há entre nós, o quê? Árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Essa palavra aqui é maravilhosa. O que Jó está dizendo é o seguinte, olha só, vocês estão me acusando de ser pecador, mas eu não sou. Acontece que não dá para botar um julgamento para provar que eu estou certo e que Deus é que está fazendo mal comigo. Por quê? Porque não existe entre nós alguém que consiga colocar a mão no ombro dos dois. O que é colocar a mão no ombro dos dois? Quando dois homens tinham alguma pendenga, alguma coisa, alguma situação, uma terceira pessoa reconhecida como sábia vinha e colocava a mão no ombro dos dois, fazendo a paz. Isso é a figura do advogado. Só que não existe na concepção de Jó ainda algum advogado capaz de colocar a mão no ombro de Deus e no ombro do homem. Por quê? Porque ele teria que ser Deus e homem. Amém. Abre rapidinho aí em 1 João capítulo 2, por favor. Aleluia. Você achou? 1 João capítulo 2, versículo 1. Olha o clamor de Jó. Olha pelo que Jó está clamando, irmãos. Filhinhos, isso eu vos digo, para quê? Para o quê, gente? Para que não pequeis. Mas se todavia, vai que acontece, nem foi o caso de Jó, mas vai que acontece de alguém pecar, calma, porque nós temos, oh aleluia,
Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, homem e Deus. Oh, aleluia! Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Oh, aleluia! Não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. É por isso que no capítulo 19 Jó vai dizer: eu sei, em algum lugar o meu Redentor vive, ele existe, ele vai chegar. Graças a Deus, irmão, ele já veio, ele já fez a propiciação pelos nossos pecados. Oh, aleluia! Mas Jó não tinha, irmão. Jó sabia que a única solução desse problema era alguém digno como Jesus. Meu Deus do céu, que coisa mais impressionante. Você está comigo? E eles vão disputando. Eu não fiz nada, Deus está contra mim. Você fez, se arrepende. Vão disputando. Até que chega no capítulo 33. Aliás, no capítulo 32 aparece o jovem Eliú. Mas a linguagem é muito antiga, então ele fica uns 10 versículos se apresentando. E a gente não precisa da apresentação dele agora, amém? E esse jovem Eliú, ele vai destruir a argumentação dos mais velhos de uma forma tão linda. Eu particularmente gosto mais da abordagem de Eliú até da de Deus. Que Deus arrasa logo e bota todo mundo no seu lugar. Mas a argumentação de Eliú é lógica, entendeu? É raciocínio, pensando Deus de uma forma mais inteligente. Capítulo 33, versículo 1, diz assim: ouve, pois, Jó, as minhas razões, e dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, e em minha boca fala a língua. E aí ele fica falando das razões. Versículo 9: estou limpo e sem transgressão, puro sou. Aliás, ele diz que Jó falou isso, amém, pessoal? Versículo 8: na verdade falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Você disse, Jó: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. E aí Eliú diz: nisso, meu querido, você está errado, não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Deus não precisa disso. Meu Deus do céu, que jovem inteligente, irmão. Adoro estar pregando nos jovens sobre isso. Deus não é homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Você está falando coisas aí como se Deus não falasse, rapaz. Ele fala, ele se revela. E você que não sabe o que está falando. E aí ele vai falar de que naquela época Deus falava através de sonhos. Mas a grande questão é Eliú começando a destruir. Você está dizendo aí que Deus não se defende, Deus não fala, Deus não se revela. Conversa fiada, Deus fala sim, rapaz. Capítulo 34. Ele faz toda aquela introdução novamente. No versículo 5 diz assim: porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Agora olha o versículo 10, vamos esse versículo aqui. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Meu Deus do céu, olha aqui, vocês inteligentes e vocês, Jó, Deus não faz o mal, e Deus não perverte o juízo. Meu Deus do céu, que cara inteligente. Você está comigo?
Acaso, versículo 17, governaria o que aborrece o direito? E queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Você está louco, rapaz? Capítulo 35, e esse é o que eu mais gosto. E aqui nós vamos descobrir o conceito da graça no mais antigo livro da Bíblia. Amém? Versículo 2: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti. Ou seja, Jó diz, eu fui justo e Deus me detonou. Era melhor que eu tivesse pecado, porque ele ia detonar de qualquer jeito. Você está comigo, irmãos? E ele vai dar a resposta a esse pensamento. Dar-te-ei a resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Jó, se você peca, que mal você causa a Deus? Se as tuas transgressões se multiplicam, Jó, o que você faz com Deus? Por outro lado, se você é justo, o que você está dando para Deus? Ou que recebe Ele na tua mão, rapaz? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem, como a tu mesmo, e a tua justiça só dá proveito a você. Meu Deus do céu, irmão. Às vezes, o nosso evangeliquez nos faz pensar que abençoamos a Deus com nossos atos de justiça. Que se a gente fizer muito, Deus vai ficar tão grato, que Ele vai ser tão abençoado, que aí Ele derrama a sua bênção. Mas o nosso bom ato não acrescenta nada para Deus, meu querido. E o nosso ato errado não diminui Deus em nada. Oh, aleluia. O nosso ato certo nos abençoa e o nosso erro nos prejudica. Deus não nos trata consoante as nossas iniquidades. Deus não nos abençoa porque a gente é bom, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Deus nos abençoa porque Ele é gracioso, porque Ele nos ama, porque Ele é bom, irmãos. Oh, aleluia. A cabeça religiosa frita, a gente queria merecer, mas Deus nem dá o que o nosso pecado merece, nem permite que a gente mereça a bênção. Ele dá de graça. Oh, aleluia. Nós fomos criados de graça para as boas obras, não foram as boas obras que nos criaram. Hello. Tá me amando ainda? Eu adoro esse rapaz, irmãos. Adoro esse rapaz. Você está comigo? Ei, Jó, Deus não está aborrecido com você, nem achando que você é o cara. É bom saber disso às vezes, irmãos. Alô? Deus não está frustrado conosco, irmão. Deus viu todos os nossos dias, quando a gente estava no ventre da nossa mãe, está lembrado? Ele não foi pego de surpresa pelo seu erro. Alô? Ficou quieto aqui agora. Ele não foi pego de surpresa. Amém. Ele nem se decepcionou, ele já tinha visto. Alô? Fez mal para quem? Foi para você mesmo. Estragou foi você mesmo. Amém? Agora Deus também viu o seu ato de justiça lá atrás. E também não ficou impressionado, não. Mas vai te fazer bem. Você entende isso? Mas lembra também que é a graça dele que te permite fazer o que é bom. Amém? Porque nós éramos maus e a sua graça nos fez bom. Amém? Já estou entrando no assunto semana que vem. Mas vamos pensar em Jó aqui. Está me amando ainda? Porque aí, irmãos,
Deus cansa da conversa e no capítulo 38, Deus entra em cena. Irmãos, agora o bicho vai pegar. Porque Deus não alivia nada. Eu gosto disso aqui. Agora, segura e olha para cá. Antes de você ver a correção de Deus, irmãos, se você comete um erro que causa um dano e sua mãe vai te corrigir, você acha que ela te corrigiria pelo quê? Pelo erro que você cometeu. Você está comigo? Teria sentido você mentir e a sua mãe brigar com você por causa da inveja? Teria sentido? Pensa comigo, raciocina comigo, por favor. Amém, irmãos? Teria sentido você roubar e sua mãe brigar com você porque você falou feio com a sua avó? Não. A correção, ela tem que ser naquilo que estamos errados. Curiosamente, do capítulo 38 ao 42, que é a correção de Deus, Deus não fala uma vírgula sobre o medo. Alô? Não seria de se esperar que, se o erro fosse o medo, Deus citasse pelo menos alguma coisa? Alô? Vocês estão tão quietos aqui hoje. Mas Deus vai falar de quê? Deus vai falar de ignorância. Deus vai falar de falta de conhecimento de Deus. Ou pior, asseverar coisas sobre Deus que eu nem sei. Meu Deus, vocês estão silenciosos hoje, que coisa. Capítulo 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse louco que está querendo me definir? Alô? Quem é esse louco que está querendo dizer Deus age assim? Vocês estão muito silenciosos hoje, irmãos. Cinge, pois, os lombos, rapaz, como um homem. Levanta aí. E eu vou perguntar e eu quero ver você responder. Meu amigo, Deus está bravo aqui. Responde agora. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava? Diga-me, se você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem foi que mediu o tamanho da terra, rapaz? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com pontas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Aonde é que você estava, Jó? O que é que você sabe, rapaz? Meu amigo. Irmão, se você ler os próximos capítulos, você vai ficar chocado com o que Deus vai fazer. Deus vai falar do hipopótamo. Você acha que entende agora? Deixa eu te falar do hipopótamo. Você acha que vê o hipopótamo lá e sabe de alguma coisa? E começa a falar do hipopótamo. Bom, chega uma hora que ele vai falar do crocodilo. E que não é o crocodilo, é o leviatã, o monstro marinho, um animal que já está em extinção e que de alguma forma secretava algum tipo de fogo e era chamado de dragão marinho. E ele começa a falar desse dragão. É tão louco o que Deus fala sobre o dragão marinho que muita gente lê esse texto e acha que está falando de Deus. Porque Deus fala assim, diante dele até a tristeza salta. Aí o pessoal já disse, na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Mas não tem nada a ver. Desculpa. Eu devia fazer essas coisas com mais cuidado.
preparar melhor, né? É o crocodilo que ele está falando. Aí diz que as entranhas do crocodilo é como borbulha, o pessoal já fala do fogo do Espírito. Não, é um crocodilo. Não tem batismo do Espírito Santo no Velho Testamento. Alô? Tudo bem com você? Lê lá depois, capítulo 40. É o crocodilo, ou o monstro marinho. Amém, pessoal? Por que Deus está fazendo isso? Deus está pegando coisas muito simples e naturais, para mostrar o quanto o conhecimento de Jó é limitado. Você está comigo, irmãos? Na contagem de Deus, em um dia ele criou todos os animais, e até hoje, 6.000 anos depois, os homens não entenderam tudo sobre os animais, que dirá vão entender sobre o Deus eterno. Alô? Baixa a bola. Amém, irmãos? Baixa a bola, irmão. Baixa a bola. Amém? Vamos deixar quem é para estar no trono sentar no trono. Amém, pessoal? Vamos deixar. Ele é que manda. Propósito, semana que vem, soberania. Fiz o meu comercial. Mas vamos terminar esse negócio. Vamos para o capítulo 42. Que agora é que fica lindo. Graças a Deus não estourei o tempo, aleluia. Capítulo 42 de Jó. Meu Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Amém? Eu não entendia. Eu estava falando sem saber. A calamidade do justo, irmão, é a ignorância. Alô? A calamidade do justo é a falta de entendimento. Por isso que o sábio Salomão diz: ama o conhecimento mais do que a prata, e busca a sabedoria mais do que o ouro, porque melhor é o lucro que ela dá. Você está comigo? Quando eu cheguei aqui, eu vi isso aqui, eu achei, meu Deus, é um parque de diversões. Mas infelizmente não pode encostar. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Meu Deus, que coisa linda a humildade desse homem, irmão. Você vai me ensinar, por favor, me ensina. Por favor, Senhor, me ensina, porque eu não sei, eu não entendo. Versículo para mim um dos mais lindos da Bíblia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Irmãos, deixa eu te dizer isso aqui, um clamor do meu coração. Eu falei um pouco com vocês isso no acampamento. Não aceita, irmão, não aceita todo o conhecimento que você tem de Deus ser de ouvir falar. Não aceita isso, não aceita essa condição. Amém. Busca, como quem busca o ouro. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. E conhecereis a verdade vos libertará. O povo é destruído por falta de conhecimento. Amém.
todo esse sofrimento, Jó fala: meu Deus, eu pensei tudo errado. Pensei tudo. A fé estava certa, a integridade estava certa, mas o entendimento estava todo troncho. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu agora não abomino Deus, eu me abomino. E me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Então, meu querido, se você se identificou com o papo dos amigos, é melhor se arrepender. Amém? Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará. Jó é o precursor do sacerdote. Orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Meu Deus do céu. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, oh, aleluia, quando este orava pelos seus amigos. Alô? Quando foi que a sorte de Jó mudou? Quando ele orou por quem? Que coisa. Que coisa interessante. Isso me lembra uma coisa chamada evangelho. O amor cobre multidão de pecados. Você está comigo, irmãos? Amém? Ops. Quando este orava por seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter, aí tudo que Jó teve foi em dobro, mas a mesma quantidade de filhos. Versículo 15. Então toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Amém? Como eu disse, não é um livro fácil, não é um assunto fácil também de lidar. E não temos, e ninguém vai ter nunca todas as respostas. Amém, irmãos? Mas eu acho que podemos aprender muito com esse livro. E é uma pena que ele tenha virado um livro selado em nosso meio. Amém? Com tantas coisas profundas sobre Deus. E em nome de Jesus, a minha oração hoje é que você tenha a fé de Jó. Amém? E a revelação do Novo Testamento. Mas que você tenha também a atitude de orar pelos seus amigos. Orar por aqueles que te perturbam. Amém? O Novo Testamento diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Amém, irmãos?